Vamos iniciar a entrevista coletiva com o auxiliar técnico Pedro Malta. Pode começar. Boa noite, Pedro. Aqui Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Acho que hoje não tenho como fugir muito disso. A estreia do Neymar, né? Eu queria saber se a comissão, você, o Pedro Caixinha, combinaram com o próprio Neymar se a intenção era colocar ele já no intervalo. Como você avalia essa estreia dele também? E se vocês já planejam levá-los para os próximos jogos, mesmo nessa sequência de quarta, domingo? Obrigado. Sim, assim, o Neymar ele apresentou-se em boas condições físicas desde o início que começou a trabalhar connosco. Surpreendeu-nos nesse aspecto. Só que uma coisa é ter condição física de treino, outra coisa é ter condição de jogo. Ou seja, faltava-lhe ainda algum ritmo de jogo. E nesse sentido, nós optamos por não o colocar de início, protegendo também um pouco o jogador e pensarem, decorrendo do jogo, nas circunstâncias do jogo, poderem estar na segunda parte ou um pouco mais na frente. Como vocês viram, ele teve em excelente plano, ou seja, é inevitável falar na qualidade do Neymar e aquilo que ele representou no campo. Surpreendeu-me pelos níveis físicos que conseguiu apresentar durante toda a segunda parte. Então, sem dúvida que a estreia dele foi mais que boa na minha opinião. Pena a questão do resultado, não lhe podermos dar a vitória. Malta, boa noite. Pedro da Vavel Brasil. Na segunda etapa, o Botafogo de Ribeirão cometeu 10 faltas, 5 em cima do Neymar. 50% das faltas foram em cima do seu camisa 10. O quanto que esse excesso de contato em cima de um jogador como o Neymar, que vem de problemas físicos, preocupa a comissão? Obrigado. Não, isso não tem que nos preocupar, não é? É uma circunstância e uma arma que o adversário pode utilizar. É claro que um jogador com a qualidade do Neymar, se não estás muito próximo dele e se o deixas rodar sobre ti ou poder encarar-te, é um jogador extremamente perigoso. Então é natural que os adversários tentem que ele pelo menos receba a bola de costas, que não consiga virar e sejam um pouco mais agressivos. Isso são circunstâncias do jogo, isso a gente não consegue controlar, logicamente. Pedro, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Hoje o Santos mais uma vez tomou um gol vindo da bola aérea. A gente percebe durante as partidas do Santos que os adversários insistem nessa jogada ofensiva por conta dessa recorrência de erros da defesa do Santos. Como que a comissão técnica tem trabalhado para evitar esse tipo de gol? Porque é algo recorrente nesse Santos Futebol Clube e acaba perdendo pontos preciosos como o de hoje. Os adversários insistem, não é bem o caso, não é? Depende da quantidade de escanteios ou de faltas laterais que a gente concede. Não tiveram assim tantas oportunidades. Infelizmente sofremos, é verdade. É algo que temos que continuar a trabalhar e o foco tem que ser esse. Pedro, aqui é André Galvão, SBT. É claro que para o treinador, para a comissão técnica, a preocupação sempre é o trabalho, é o jogo. O quanto toda a euforia que foi gerada com relação a essa estreia do Neymar, que era absolutamente justificada, todo mundo queria ver o Neymar de volta em campo, o quanto dificultou o trabalho da comissão técnica para focar no jogo para a partida de hoje contra o Botafogo. Não, eu penso que... Vamos lá ver. Os nossos jogadores sabiam perfeitamente a importância deste jogo. Quando se vem de um jogo como o São Paulo e com a exibição que a gente conseguiu fazer, que é os níveis que a gente quer e a ideia que a gente quer implementar aqui no Santos, que é aquilo que o Santos era no passado, a gente quer recuperar isso para o Santos também. Claro que quando jogas contra uma equipa como, não tirando o mérito e não desmenosprezando o adversário logicamente, mas pela situação em que o adversário se encontra, a tendência é haver algum relaxamento nesse sentido. Ou seja, todos nós estávamos focados em que isso poderia acontecer e tentamos que isso não acontecesse. E como viram durante o jogo, a equipa entrou bem e esteve bem nesse sentido. O que se passou foi que encontramos o adversário bem mais fechado e quando um adversário se apresenta desta forma a jogar, é sempre o mais difícil de encontrar os espaços. Não sabíamos onde é que eles estavam, tentamos encontrar e como viram, na segunda parte melhoramos bastante nesse sentido com algumas retificações que conseguimos fazer precisamente para explorar esses espaços que eram evidentes. Só que as situações que a gente conseguiu criar acabaram por não ser efetivas porque não conseguimos marcar, não é? Ou seja, a bola, entre aspas, não queria entrar, então quando a bola não entra, não há nada a fazer, não é? Claro que quando tens mais tempo a bola e quando procuras criar mais espaços, criar mais situações, estás sempre mais predisposto a perdê-la
ia sofrer transições ou por uma bola parada, e foi isso precisamente que aconteceu. Ou seja, eu penso que nós controlamos todo o jogo e logicamente com o adversário fechado tenta utilizar as suas armas, neste caso as transições e a bola parada, e conseguiu efetivamente com uma bola parada marcar o gol. Pronto, são as situações do jogo, circunstâncias do jogo. Malta aqui. Sim. Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Varanda Futebol Debate. Pedro, o Santos ficou com um jogador a mais na porção final do segundo tempo. E ali tem duas substituições que eu até quero te perguntar o porquê elas aconteceram. Primeiro, a entrada do Gil no lugar do Luan Pérez. Por que não ser um pouco mais ousado, mais ofensivo, colocar um jogador ali, ao invés de um segundo zagueiro, tendo um jogador a mais. E também a saída do Tomás Rincon, que é praticamente o elo ali do meio campo, o jogador mais regular do Peixe dessa temporada. Por que tirá-lo para colocar o Luca e não tirar o Diego Pituca ou tirar algum outro lateral para pressionar lá em cima a equipe do Botafogo? A situação do Rincon foi precisamente por desgaste. Nós entendemos que ele estava extremamente desgastado e por isso foi essa a substituição que a gente procurou fazer, colocando o Luca mais um jogador da área. Ou seja, tentamos arriscar tudo na parte final. Sabíamos que o adversário também, em situação de empate, logicamente, não poderíamos deixar que o adversário nos surpreendesse com algum tipo de transição. Daí, aquilo que procuramos fazer foi colocar o Gil, substituindo o Luan por também fadiga muscular. Ficamos com 3 atrás, o Escobar, o Gil e o Luizão, dando total largura com o Godoy e largura com o Guilherme, colocando um centroavante juntamente com o Tiquinho, 2 centroavantes, e logicamente a criatividade do Neymar no meio, o Pituca para segurar um bocadinho ali e dar equilíbrio ao meio campo, e o Tassiano fazendo a dupla função, entre juntar ao Pituca e também a capacidade de chegar. Ou seja, como vê, em momento algum nós tentamos defender o resultado e foi sempre a procurar o resultado. E curiosamente as situações iam-se dando na parte final do jogo, tivemos bastantes oportunidades, simplesmente a bola não entrou. Pedro, tudo bem? Bruno Melhose da Rádio Bandeirantes. Ao longo da semana foi se falado sobre a estreia do Neymar de jogar 30 minutos. Não sabia se no primeiro tempo ou no segundo. Ele acabou jogando mais de 50 com os acréscimos. Como foi essa conversa? Ele disse que estava à disposição para jogar o tempo todo. Houve uma preocupação de vocês em relação a isso? E se me permite, o Caixinha, na expulsão contra o São Paulo, disse que não assistiu o jogo. Hoje você esteve em contato com ele ao longo da partida? Começando por essa parte, não estivemos em contacto com o Pedro, da mesma forma como o último jogo. A questão do Neymar, como eu respondi ao seu colega, ele necessita de ritmo de jogo. Por isso é que ele não iniciou do início, porque um jogador com a qualidade do Neymar tem que jogar, não pode estar no banco. A única razão por que não jogou é simplesmente porque necessita de ritmo de jogo. E como viu, poderíamos estar a pensar em colocar o 30 minutos, mas como viu os 45 ou mais minutos que jogou a um altíssimo nível, e ficamos bastante contentes do resultado que obtivemos, em termos daquilo que é o desempenho físico dele e a qualidade, logicamente, que ele conseguiu meter ao jogo. Então, é isso mesmo. Pedro, à sua esquerda aqui, Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Queria que você falasse da questão tática do Neymar. Se tem o entendimento da comissão técnica do Santos, se o Neymar pode jogar um pouco mais pelo meio, com liberdade, até pela sua qualidade técnica. Se permite uma segunda, se a comissão técnica já pontuou algumas situações de reforços para a diretoria do Santos. Obrigado. Olha, assim, vou-lhe responder à primeira. E a primeira, nós tentamos com o Neymar, nós identificamos neste adversário, como viram, nós tentamos jogar com o Pituca e com o Rincon um pouco mais baixo, porque sabíamos que o adversário nos ia pressionar com os 2 médios deles sobre os nossos 2 volantes, digamos assim. O que nós tentamos na segunda parte, e penso que o conseguimos bem, foi colocar o Neymar precisamente no espaço onde ele pode ser mais criativo, nas costas dos médios adversários, juntamente com o Soteldo na meia-direita, para aproveitar esse espaço. E se analisou o jogo, foi precisamente por aí que a gente conseguiu entrar muitas vezes. Mais sobre a meia-esquerda, porque sabíamos que o ponta deles iria pressionar o nosso lateral um pouco mais alto, o Escobar. Ao fazer esse tipo de movimento, juntando com a pressão que os médios adversários iriam fazer no Pituca e no Rincon, o Neymar iria ter a capacidade de flutuar nas costas dessa pressão, tendo o Guilherme a segurar o lateral. Então foi isso que a gente tentou fazer e se reparar no jogo, conseguimos entrar bastantes vezes por aí. E com o Soteldo na meia-direita também para tentar encontrar o espaço. Um jogador como o Neymar joga em qualquer posição, mas nós acreditamos que na meia-esquerda, naquele espaço onde ele hoje atuou, que poderá ser onde ele possa ser mais criativo e possa trazer muito mais ao coletivo.
De reforços, não vou falar sobre isso. Obrigado. Pedro, aqui do seu lado esquerdo. Pedro Larroca, Energia 97 FM. Pedro, dos últimos 4 jogos, em 3, o Santos enfrentou defesas com linhas de 5. E hoje, em determinado momento do jogo, depois da expulsão, o Botafogo tinha 4 zagueiros de ofício dentro de campo e 2 laterais fechando o lado do campo. E nenhuma dessas 3 partidas, enfrentando linha de 5, o Santos conseguiu sair com a vitória. Por que o time ainda tem uma certa dificuldade em enfrentar defesas desse tipo? Obrigado. Olha, eu acho que temos que dar um pouco o mérito ao adversário também, não é? Porque nós tentamos de tudo, como eu lhe disse, colocamos 2 centroavantes, colocamos largura no campo para a bola entrar por fora e para ser cruzada, a chegada do Tassiano, bastante volume na área, bastantes situações que criamos, a bola não entrou. Há que também dar um mérito ao adversário nesse aspecto, é o que eu lhe posso dizer. Boa noite, Pedro. Aqui, à sua esquerda. Boa noite, Pedro. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Vou te perguntar especificamente em relação ao jogador do elenco. O zagueiro Gil hoje fez sua estreia na temporada. Como a comissão técnica enxerga o jogador? Como jogador de composição de elenco ou como um eventual jogador que pode assumir a titularidade? Se a comissão técnica enxerga que o Gil tem potencial para ser titular da equipe do Santos. Obrigado. Olha, assim, o Gil tem vindo a fazer um excelente trabalho. Como o Pedro já referiu, o trabalho dele vai mais para além do jogador. Vai dentro também daquilo que é a integração dos jovens, a ligação, o elo de ligação entre a equipa e a equipa técnica. É mais um jogador do plantel, está a trabalhar como todos os outros a um excelente nível, está-se a esforçar para isso. E a oportunidade dele, a chamada dele hoje foi mais do que natural. Portanto, é um jogador mais do plantel, está disponível para qualquer situação. Pedro, boa noite, Bruno Gutierrez do GE. Pedro, gostaria de saber qual é a situação hoje do Gabriel Veron. Foi anunciado pelo clube, deve ser regularizado nos próximos dias. Como ele está fisicamente, se já há possibilidade de ele ser relacionado para o jogo contra o Novo Horizontino no fim de semana? Sim, o Veron tem estado a fazer um trabalho mais específico em termos de algumas limitações físicas que ele tem e assim que esteja disponível para poder treinar no campo, será mais uma opção viável para poder ser utilizado. Pedro, aqui. Tudo bem? Wagner Frederico. Qual que é a programação do Neymar para o próximo jogo? Já dá para colocar, você falou, né? Jogador do nível do Neymar tem que jogar. Já dá para pensar no Neymar como titular contra o Novo Horizontino? Olha, como lhe digo, vamos ver até ao dia do jogo, muita coisa se pode passar, certo? O nível exibicional que a gente viu do Neymar agrada-nos. E como lhe disse, o Neymar, estando bem, tem que jogar. Agora é uma questão de, ao longo da semana, avaliarmos a situação também, como ele se sente agora da recuperação deste jogo, que é diferente, como eu lhe disse, treinar do que jogar, até mesmo a nível da recuperação, logicamente. Por muito que se treine, nunca se consegue treinar próximo daquilo que é a intensidade do jogo, a todos os níveis. Vamos ver como é que ele recupera e até lá, até ao próximo jogo, ainda muita coisa pode passar. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Pedro Malta. Obrigado e boa noite. Obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.